Olá pessoal, estou começando mais um vlog e eu não sei quanto tempo esse vlog ele vai durar, se vai ser de uma semana ou de alguns dias, vai depender da quantidade que eu conseguir gravar aqui para vocês. Mas eu vou começar esse vídeo fazendo atualizações sobre o que eu estou lendo, falar um pouco também sobre como eu estou me organizando para ler esses livros, sobre as minhas leituras em andamento. Bom, eu comecei a ler Os Três Mosqueteiros. Esse livro aqui, na verdade, ele faz parte do Desafio dos 12 Livros referente ao mês de agosto. Só que eu já comecei a leitura porque eu estava vendo o meu planejamento e por conta da minha correria do dia a dia, e ele é um calhamaço, né? A fonte não é tão grande assim. Então eu resolvi me organizar e ler com antecedência e eu estou na página 82. Eu coloquei, de acordo com a minha organização e o cronograma pessoal que eu fiz, eu coloquei para ler 25 páginas por dia. Então eu estou agora na página 82. Não sei se eu estou atrasada nessa meta. Bom, eu estou vendo aqui no meu cronograma, eu fiz um cronograma pessoal. E hoje, segunda-feira, dia 18, eu vou ler até a página 113. Vai começar um capítulo certinho aqui. Então eu deixei marcado aqui até onde eu tenho que parar. E eu pretendo ler essa meta hoje. O que acontece? Eu estou adorando essa leitura. Aqui o livro também tem muitas questões históricas. Essa edição aqui, que saiu pela Zahar, é uma edição espetacular, capa dura. Eu estou simplesmente apaixonada aqui. Quando eu paro para ler, eu sou facilmente transportada para a história. E resumindo um pouco sobre tudo que eu li até agora, né, fazendo uma breve consideração. Então aqui a gente conhece o personagem D'Artagnan. Ele é um jovem gascão e ele está saindo da cidade dele para ir para a cidade Meung. Não sei como se pronuncia. Estou falando como se escreve. E ele recebe orientações do pai, ele recebe uma carta, porque nessa carta o pai dele recomenda o filho para o senhor Treville, porque ele quer ser mosqueteiro e o senhor Treville, ele é o chefe dos mosqueteiros do rei. E aí ele vai para essa cidade, né, chamada Meung. Só que aqui descreve, né, que D'Artagnan, ele tem uma personalidade grosseira, o gesto dele é muito furioso, um olhar orgulhoso. Ele também é observador e aqui diz que ele encarava o sorriso das pessoas como um insulto, achava logo que a pessoa estava debochando dele. E quando as pessoas olhavam para ele, ele achava aquele olhar uma provocação. Então ele era bem sem paciência, intolerante. E quando ele vai para Meung, ele fica numa hospedagem e ele acaba arrumando confusão com um homem. E esse homem, a gente ainda não conhece muito bem a identidade dele, mas a gente sabe que ele descobre que as intenções, né, do D'Artagnan de ser mosqueteiro, porque quando o D'Artagnan ele chega nessa hospedagem, esse homem ele fica rindo do cavalo, né, dele, que parecia com o Rocinante do Dom Quixote, e também fica rindo da aparência do D'Artagnan. E ele, como é intolerante, ele não aceita aquele deboche e já convida ele para um duelo. Só que esse homem, ele estava acompanhado com 3 outros homens, e esses homens acabaram atacando D'Artagnan. E esse outro, que era o que D'Artagnan ele queria lutar, ele simplesmente não se envolveu diretamente na luta. Os outros homens é que foram para cima dele. Ele ficou todo arrebentado, e aí D'Artagnan, como ele está ferido, ele vai ficar nessa estalagem se recuperando, e nisso o homem ele acaba lendo a carta de D'Artagnan e fica sabendo das intenções dele, que era se encontrar com o senhor Treville e se tornar os 3 mosqueteiros. Então aí a gente descobre que na verdade existe algum conflito. Eu ainda não sei quem é esse homem, mas ele deve aparecer mais pra frente, mas existe algum conflito entre ele e o senhor Treville. E enquanto D'Artagnan ele está ali se recuperando, esse homem, ele acaba roubando essa carta de recomendação que D'Artagnan tinha, e quando ele fica sabendo, ele fica extremamente furioso e promete se vingar. E aí aqui D'Artagnan, ele segue viagem, ele chega em Paris e vai ter uma audiência com o senhor Treville, né? Vai tentar conversar com ele e contar suas intenções e também tudo o que aconteceu. E aí chega um momento na história aqui que ele encontra com o senhor Treville, e aí D'Artagnan
comenta, né, sobre tudo o que aconteceu com ele, que ele foi roubado, e aí ele se apresenta, né, fala de quem ele é filho, e o senhor Treville, né, como eu falei, ele é amigo, eu acho que eu falei, ele é amigo do pai, né, de D'Artagnan, e eles lutaram juntos em outras batalhas, e esse senhor Treville, ele gostava muito do pai do D'Artagnan, confiava bastante nele, e ele estava disposto a ajudar D'Artagnan, mas ele não poderia, sem uma carta de recomendação, e sem conhecer direito o D'Artagnan, ele não poderia simplesmente ali naquela mesma hora admitir ele como um mosqueteiro, né? Ele precisava saber se ele realmente sabia lutar, enfim, ele precisava de treinamento. E aí ele coloca assim: em consideração ao seu pai, meu velho amigo, como eu lhe disse, quero fazer alguma coisa por você, meu rapaz. Escreverei ainda hoje uma carta ao diretor da Academia Real e amanhã mesmo ele o receberá sem nada exigir em troca. Não recuse essa pequena gentileza. E aí ele fala, né? Você aprenderá o manejo do cavalo, a esgrima e a dança, travará uma boa rede de relações e de tempos em tempos voltará a mim para dizer como vai e se posso fazer alguma coisa por você. Então ele precisava aprender um pouco mais, ele precisava conhecer se D'Artagnan ele era capaz, ele tinha habilidade para ser um mosqueteiro. Nisso, D'Artagnan ele pega essa carta de recomendação e ele sai apressado, porque na verdade ele está procurando o homem que roubou a carta dele. Ele jurou que ia encontrar ele e que iria se vingar, e ele saiu todo apressado depois desse encontro com o senhor Treville, e aí ele acaba se envolvendo em outras confusões, que eu achei muito engraçada essa parte também, porque ele sai tão apressado, ele acaba esbarrando no primeiro mosqueteiro que estava machucado, que tinha se envolvido também numa batalha, e estava muito ferido. Os outros mosqueteiros achavam que ele não iria nem sobreviver. Só que aí depois que D'Artagnan ele conversa com o senhor Treville, ele sai apressado e ele acaba esbarrando no ombro de Athos, que é um dos mosqueteiros. E aí o livro, né, coloca assim: D'Artagnan, furioso porque ele estava querendo se vingar, né, daquele homem que roubou a carta de recomendação dele, havia atravessado a antecâmara em 3 pulos e lançando-se em direção à escada, cujo degraus pretendia descer de 4 em 4, quando, no impulso da corrida, esbarrou de cabeça baixa um mosqueteiro que saía do gabinete do senhor Treville, e batendo com a testa em seu ombro, e o ombro era o que estava machucado. E aí não deu outra, né? D'Artagnan, ele não aceita nenhum tipo de afronta, e Athos também, que é um mosqueteiro, também não. E aí Athos, muito furioso, né, com aquele esbarrão, pergunta, né, que ele tá com pressa, que ele é mal educado, que muito provavelmente ele era um gascão, e aí relaciona essa questão dele ser mal educado do lugar de onde ele veio, relaciona com o tipo de pessoa que ele é, como se comporta, e D'Artagnan, ele não gostou nada disso. E aí ele fala, né, por Deus, senhor, ainda que eu venha de muito longe, não é o senhor que vai me dar lição de boas maneiras, aviso-lhe desde já. E aí D'Artagnan fala que se ele não tivesse apressado, se ele não estivesse correndo atrás de um certo alguém, ele com certeza desafiaria Athos ali naquele exato momento para um duelo. Só que Athos, óbvio, não vai deixar isso para trás, e eles acabam marcando um ponto de encontro para poder duelar. E aí eles marcam, né, perto dos Carmelitas Descalços, por volta de meio-dia. E aí D'Artagnan continua sua correria, e saindo do estabelecimento, ele também acaba esbarrando no sobretudo de Porthos. E aí Porthos também fica revoltado, e D'Artagnan não gosta da maneira como ele reagiu. Porthos fala para ele, né, o senhor por acaso esquece os olhos quando corre? E aí ele não gostou também desse desaforo, e mais uma vez eles marcam também um duelo. Ele fala que ele tá muito apressado, que ali naquele momento ele não pode duelar com ele, mas como ele já tinha um duelo marcado, ele vai marcar esse duelo com Porthos 1 hora depois. Então ele marcou para 1 hora da tarde. E aí ele começa a pensar que provavelmente ele não sairia vivo desse duelo, porque ele está marcando de lutar com os melhores mosqueteiros, e ele percebe que o comportamento dele foi uma tolice. Então ele vai tentar ser mais gentil numa próxima vez, e tentando ser gentil, ele acaba também se envolvendo numa outra confusão. Ele vai passar por um outro mosqueteiro, que é o Aramis, e Aramis ele vai deixar um lenço cair, só que esse lenço era muito comprometedor. Aramis estava com outras pessoas ao redor dele, conversando, e numa tentativa de ser gentil, D'Artagnan vai pegar o lenço e vai devolver para Aramis, e ele estava tentando, na verdade, Aramis, quando deixou cair no chão, ele colocou o pé em cima do lenço para poder esconder, e ele simplesmente vai lá, pega o lenço e devolve. E aí Aramis fica totalmente constrangido, e depois é que D'Artagnan ele vai perceber o furo que ele deu. Aqui diz assim, né?
Aramis lança a D'Artagnan um desses olhares que fazem o homem compreender que acaba de ganhar um inimigo mortal. E aí foi que D'Artagnan, ele percebeu, né, ele se deu conta que acabou cometendo uma gafe. E aí ele faz o quê? Marca mais uma vez o duelo, ele marca agora para as 2 da tarde, então ele tem 3 duelos marcados. E ele fica pensando o quanto que ele foi responsável em marcar esses 3 duelos e que muito provavelmente ele não chegaria, né, a esse terceiro encontro. Mas ainda assim ele vai lá, ele tá otimista de que ainda tem uma chance. E aí a gente vai acompanhar exatamente esse momento em que eles se encontram e cada um na época do duelo tinha que levar uma testemunha e como ele marcou primeiro com Athos, e aí a gente tem esse encontro do Athos com D'Artagnan. Athos fica aguardando as testemunhas, porque na época quando marcavam um duelo cada um tinha que ter uma testemunha, só que como D'Artagnan era novo na cidade, estava chegando agora, ele não tinha ninguém para testemunhar. E aí quando as testemunhas do Athos chegam, ele fica surpreso porque as testemunhas eram os outros mosqueteiros que ele tinha marcado o duelo. Então aí, nesse momento, a gente vai ver o que vai acontecer com eles, né? E eu faria exatamente nesse momento, né? Depois que toda essa história desenrola. E aí eu comecei a ler o capítulo em que o senhor Treville vai conversar com o rei Luís XIII. Esse livro aqui, até o momento que eu li, ele tem muito contexto histórico, é repleto desses aspectos históricos e é tudo explicado aqui em nota de rodapé, o que enriquece ainda mais a história. Mas enfim, eu estou nesse capítulo aqui, no capítulo 6, estou lendo no capítulo 6, no momento em que o senhor Treville, ele está conversando com o rei, principalmente por conta dessa confusão que aconteceu, que eu não vou contar aqui mais detalhes sobre isso. Só que eu estou numa parte em que ele vai ficar repetindo tudo o que aconteceu, né? Porque ele está relatando para o rei o que aconteceu e a história, ela, nesse momento, fica repetitiva, né? Mas é isso, agora eu vou ler até a página 114. É a meta de hoje. Vou conseguir? Não sei, porque agora são 6h15 da tarde. Outra leitura também que eu estou amando, eu já li um pouco hoje, estou na página 252 do Jogo da Amarelinha. Livraço. Livraço maravilhoso, fiz várias marcações. Só com flag mesmo, post-it. E só para situar, né, onde eu estou aqui na história, e eu não vou falar muitos detalhes para não dar spoiler, principalmente sobre o personagem Oliveira, o que está acontecendo com ele, não vou entrar nesse detalhe. Onde eu parei nesse momento da leitura, foi apresentado aqui outros personagens, no caso o Traveler e a Thalita. Eles são casados, eles moram na Argentina, e eu fiz aqui as minhas anotações, e Horácio, ele era amigo de juventude de Traveler. O apelido dele é Manolo. Só que eles são muito amigos, eles são amigos de longa data. Só que eles estão sempre brigando, sempre discordando um com a opinião do outro, sempre em conflito. Só que eles se gostam muito. E aí a gente acompanha aqui na história situações cotidianas, corriqueiras, mas que extrapolam a realidade. Então ele conta como se aquilo fosse normal, só que a gente percebe que aquilo ali tá fugindo da realidade. E é muito interessante, isso é perfeito o que ele faz aqui. Tem um momento em que ele quer tomar, eles gostam de tomar mate, né? E aí ele precisa da erva para poder fazer o mate. E aí ele mora num quarto que é perto da casa do amigo dele. Só que o amigo dele, ele tá com preguiça, ele tem preguiça de sair da casa dele, ter que descer a escada, é assim, um de frente pro outro, subir e ir até o quarto dele. Então ele tem preguiça. E aí eles bolam uma situação aqui, eles colocam uma tábua entre uma janela e outra, da janela dos Traveler, enfim, não sei ainda como se pronuncia. Quando falar mais sobre o livro eu pesquiso, mas eles colocam uma tábua acoplada à outra, só que uma tábua era do Oliveira e a outra tábua era da Thalita e do Manolo. Então eles vão acoplar ali porque a intenção era que alguém, ou Thalita ou Manolo, atravessasse a tábua para poder levar a erva do mate e também prego, porque Oliveira estava com alguns pregos na casa dele que estava torto. E aí, enfim, Manolo, ele ia levar o prego para ele junto com a erva. Então, para cortar caminho, eles resolvem acoplar essas duas tábuas.
tábuas. E aí, tem um determinado momento aqui na história que a Thalita e o Trevor ficam se perguntando quem é que vai atravessar a tábua, né? E aí um fica falando, ah, não, vai você, até que a Thalita, né, ela acaba indo. Só que ela tá vestida tipo com um pijama transparente e ela vai atravessar. Primeiro, a intenção de atravessar é para poder amarrar uma tábua da outra. Mas para eles segurarem, firmarem a tábua, né, que tá ali na janela dos dois apartamentos, um vai colocar o armário para segurar e o outro vai colocar uma enciclopédia para poder também firmar e a tábua não cair. Até que ela consiga atravessar e amarre com uma corda as duas tábuas. E aí nisso ela vai avançar e o quarto dos dois fica num lugar alto. Só que aí lá embaixo na rua as pessoas que estavam passando, elas começavam a parar, então tinham várias pessoas ali embaixo, crianças também, olhando lá para cima que parecia uma ponte, enquanto ela estava tentando atravessar. Só que nesse momento em que ela está atravessando, a gente acompanha muitas outras conversas engraçadas, reflexões, conversas também sem sentido, pra mim pelo menos. Eles começam a conversar sobre diversos assuntos enquanto ela está tentando ali atravessar a tábua. Falam também da sensação que ela está sentindo ali, que ela fica suando porque ela tá com medo de cair, qualquer deslize ela pode cair, se estabanar no chão. E até que em determinado momento, quando ela tá quase chegando na janela do personagem Oliveira, ela decide que é melhor jogar o embrulho que tem o prego e a erva. E aí Oliveira fica decepcionado porque depois de tanto trabalho, né, ela pode errar, cair lá embaixo na rua, ou mesmo a erva se espalhar ali junto com o prego e acabar estragando, no caso, a erva. E aí, de qualquer maneira, a gente também fica muito tenso na hora que a gente vai ler aqui o livro, se ela vai cair ou não, o que vai acontecer com essa personagem, mas é um clima tenso e ao mesmo tempo algumas situações aqui também são estranhas que acabam sendo engraçadas. E assim, é muito, muito legal o que ele faz aqui. Aí depois que essa história ela se desenrolou, agora eu entrei em um novo capítulo, capítulo 44, e a minha meta, eu estou na página 152, a minha meta hoje é ler até a página 292. É isso. Provavelmente teremos uma maratona 24 horas. Quem sabe esse vídeo aqui não vira uma maratona 24 horas? Já que eu estou de férias, né? Vamos ver. Bom, de qualquer maneira, eu vou fazendo as atualizações aqui da leitura. Hoje eu também vou ler 25 páginas de Hamlet. Porque eu já tinha começado a leitura desse livro aqui, espetacular, eu estava amando de um jeito que eu não sei porque eu parei, né? Na verdade, eu fui atropelada pela correria do dia a dia e agora eu quero retomar. Eu decidi colocar Hamlet novamente na minha lista de leitura e eu quero fazer vídeo aqui também para ele, porque, como eu falei, eu acho que eu falei isso no vídeo da tag de 50%, falando sobre as atualizações, que eu gostaria de diversificar mais os temas. Então, pensando nisso, pensando no gênero do teatro, como eu estava amando a leitura de Hamlet, eu ainda lembro da história, eu parei na página 107, porque é uma história bem marcante, né? Fica na nossa mente. E hoje eu vou ler 25 páginas desse livro maravilhoso. Esse livro, se tudo der certo, sai ainda nesse mês de agosto. E tanto Hamlet como Os Três Mosqueteiros, eu já estou lendo pro mês de agosto. É assim que eu estou me organizando para poder conseguir gravar os vídeos, ter tempo para poder pesquisar, fazer o roteiro, gravar, tempo também para edição. Então eu estou tentando me organizar dessa maneira. E eu fiz exatamente isso. Coloquei algumas metas, e as metas eu coloco para poder ter vídeo aqui no canal. Só que além de fazer esse cronograma aqui, primeiro eu faço aqui no caderno, mas depois eu passo para o Google Agenda, porque lá eu faço meu planejamento, coloco o alerta com a programação referente ao autor literário que eu preciso fazer naquele dia. Não é todo dia que eu tenho o hábito de pegar esse caderno, então no Google Agenda, como eu tenho tanto no meu computador como no celular, fica mais fácil para poder acompanhar, né? Mas eu gosto de ter nos dois formatos, tanto no caderno como também no Google Agenda. Além disso, eu também ativo as notificações, mas tudo isso por conta da programação aqui do canal. Bom, então é isso que eu tinha para atualizar nesse vlog. Não tenho mais nenhuma outra leitura por enquanto. Essas são as leituras oficiais. Eu quero gravar vídeo no canal. Então é isso, depois eu volto com mais atualizações.
Bom, pessoal, agora são 7h40 da noite e eu comecei a ler Os Três Mosqueteiros às 7h20, mas eu confesso pra vocês que eu aproveitei também pra resolver algumas coisas nesse meio tempo e eu li 10 páginas. E a meta de hoje são 25 páginas. Então, eu tenho feito isso, eu estou lendo de 10 em 10 páginas. Faço um pequeno intervalinho, às vezes eu só levanto, vou beber água e já volto, só pra dar uma descansada na mente e seguir com a leitura. Na verdade, isso tem me ajudado bastante, principalmente na leitura do Jogo da Amarelinha. Porque que acontece? Eu me organizei para ler 50 páginas por dia, aproveitando que eu estou de férias. E como é uma leitura mais densa, eu tenho feito isso. Eu pego o livro, leio 10 páginas, e aí se eu estiver muito envolvida com a história, eu faço como eu falei, né? Um pequeno intervalo, só levanto, bebo uma água e já volto pro livro para poder não perder esse ritmo de leitura. E aí eu leio novamente mais 10 páginas, e aí depende. Geralmente eu consigo ler dessa maneira 30 páginas. E aí depois eu preciso fazer um intervalo um pouco maior ou trocar a leitura, que geralmente eu faço isso. Como eu estou de férias, eu posso ficar mais tempo lendo. E essa forma que eu estou fazendo com esses livros tem me ajudado a ficar mais concentrada na leitura, assimilar melhor a história. Eu também aproveito para fazer as anotações. Geralmente eu leio as 10 páginas e aí eu vou fazendo pequenas marcações nas margens e ao final eu faço um resuminho do que eu li. Eu pontuo aquilo que eu considero como as partes principais, né, da história que eu li daquelas páginas. E eu fiz exatamente isso agora, né? Eu li essas 10 páginas porque, primeiro, a fonte ela é bem pequena, então a leitura em alguns momentos aqui ela fica cansativa. Não assim muito cansativa, né? Porque são aventuras aqui interessantes. Mas como é uma leitura ativa, em alguns momentos a leitura ela se torna cansativa, mais pela atividade em si do que pelo livro, pela história. Então eu li agora as 10 páginas, vou beber uma água e já vou retornar aqui para a história. Até porque esse capítulo, ele também não prendeu tanto assim a minha atenção. Eu achei o começo um pouco repetitivo, porque ele vai repetir essa história pro rei. Eu acho que eu falei isso no take anterior. E aí o rei, ele chama o senhor de Treville porque os duelos, eles estão proibidos por lei. Então ele vai chamar ele para que ele justifique porque os mosqueteiros dele estavam envolvidos em mais uma confusão. Só que o rei, ele até fica surpreso quando ele fica sabendo dos feitos e das atitudes de D'Artagnan e por ele ser um rapaz muito jovem ainda, praticamente uma criança, pelo menos aqui é como ele considera. E nisso, o rei, ele vai querer conhecer D'Artagnan e também conversar com os três mosqueteiros. Então, fica marcada uma audiência com o rei, se não me engano, eu acho que fica marcada para o dia seguinte. E para os três mosqueteiros, esse é um compromisso corriqueiro. Já para o D'Artagnan, ter esse primeiro encontro com o rei, para ele é um grande evento que eles agendaram, né, esse compromisso meio-dia às 8 horas da manhã. Tão ansioso que ele ficou, ele já estava pronto, batendo lá na casa do Athos. E aí, ele fica o quê? Com muito tempo livre até a hora do compromisso com o rei, né, até esse encontro com o rei. O que ele vai fazer? Vai se envolver em mais uma confusão. E os duelos estão proibidos e ele não aceita, né? E tem um guarda que é amigo de um dos feridos que duelou com o D'Artagnan e ficou ferido. E ele foi tirar satisfação com o D'Artagnan. D'Artagnan, ele não gostou da afronta, mais uma vez. E ele, qualquer coisa que a pessoa fala, ele já quer partir pro duelo, né? Já chama pro duelo. Então, ali mesmo, já que ele tinha tempo sobrando, ali mesmo ele chamou. O nome do rapaz é Senhor Bernajoux. Bernajoux. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas D'Artagnan vai lutar com esse homem e aí a gente vai ver o desenrolar dessa história. O que vai acontecer com D'Artagnan, o que vai acontecer com o Senhor Bernajoux, que vai acontecer com os dois. Se isso vai de alguma forma influenciar no compromisso que ele tem, que era meio-dia, se ele vai conseguir se encontrar com o rei, ou seja, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. Bom, eu vou fazer o seguinte, já que eu parei, né, esse tempinho para poder atualizar essas 10 páginas que eu li, agora eu vou ler mais 10 páginas, vou fazer também um pequeno intervalo, e aí eu finalizo a meta do dia e mostro aqui para vocês qual vai ser a minha próxima leitura. Então, até mais!
Bom, pessoal, voltei para mais uma atualização. Agora são 15 para as 11 da noite. Eu comecei a ler às 8 horas e agora eu aproveitei para fazer um intervalo maior. Aproveitei para fazer um chá, tomei banho também, tirei meu esmalte, porque amanhã eu pretendo, na parte da manhã, resolver alguns assuntos pessoais, incluindo fazer a unha. Enfim, também preciso comprar flags, passar na papelaria e quem sabe também dar uma volta na livraria, porque na verdade eu estou querendo comprar um livro que foi indicado pela minha amiga Tati Frogel, ou é Frogel? Nunca sei como se pronuncia o nome dela. Enfim, eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo. E assim, eu adoro as dicas da Tati, pego várias recomendações, confio muito no gosto literário dela. E ela lê um livro que eu não lembro agora o nome. Eu estou com vontade de ir até a livraria para poder comprar esse livro, porque se eu comprar na Amazon vai demorar para chegar. Aqui na minha região demora bastante. Quando chega, deixa eu ver aqui, que eu estou com o computador ligado, qual é o nome do livro. Bom, o nome do livro é Água Fresca para as Flores. Ele está na Amazon por R$57, o preço de capa dele é R$69, então deve ser esse preço que eu vou pagar, porque eu quero comprar ele amanhã. E esse livro saiu em março desse ano, pela editora Intrínseca. Tem uma capa maravilhosa e falam muito bem desse livro. É um livro premiado, um dos maiores fenômenos editoriais da Europa nos últimos anos. Já quero. Quem sabe ele entra aqui nessa minha pilha, né? Aproveitar que eu estou de férias, que eu consigo ler mais. Bom, mas vamos aqui atualizar, trazer essa atualização de leitura, porque eu ainda pretendo ler um pouco mais. Como eu falei, né? Já tomei banho, qualquer coisa, quando o sono bater, só dormir. Bom, vamos lá. Eu li 20 páginas de Hamlet. A meta são 25 páginas. Então, pelo menos assim, eu vou ler a meta do dia. Eu li o ato 3, cenas 1 e 2. E agora, para atingir a meta, faltam 5 páginas. Mas eu vou ler a cena 3, que é bem curtinha. Vou finalizar o ato 3 hoje. Falta pouquinho. Então é isso. Vou aproveitar que eu não estou com sono e finalizar o ato 3. Bom, nessa última atualização, eu não consegui ainda pegar o Jogo da Amarelinha para ler. Na verdade, eu já li esse livro hoje, né? Eu já li bastante ele. Hoje eu li da página 230 até a página 252. Só que eu já estava atrasada aqui na meta. E a meta de hoje era até a 292. Mas, de qualquer maneira, não estou tão atrasada assim nessa meta. E vamos ver se eu consigo ler ainda um pouco. Mas essa leitura ela é mais densa. Não sei se vai rolar hoje ainda. Bom, enfim, não consegui pegar agora o Jogo da Amarelinha. E eu li mais, né? O que eu mais li agora foi Os Três Mosqueteiros. Bati a meta das 25 páginas. Essa fonte ela é bem pequena pra mim e aí tem bastante história. A gente lê e tem bastante história, mas são muitas aventuras e eu estou achando bem interessante. Como eu falei, né? Eu me transporto para as cenas e é como se eu estivesse assistindo a um filme. Muito bom. E para situar aqui na leitura de Hamlet, eu estou na parte em que ele vai preparar uma peça de teatro e ele vai convidar o rei e a rainha, e as cenas dessa peça, elas vão ser bem parecidas, né, com o que aconteceu na morte do pai dele. Então, estou nesse momento aqui em que vai acontecer a peça. E aí, tanto o rei quanto a rainha estão achando que Hamlet, ele está louco, e eles estão nesse momento pensando a respeito que talvez seria bom levá-lo para a Inglaterra e confiná-lo lá, já que Polônio, que é o pai da Ofélia, ele vai até o rei, ele fala que Hamlet, na verdade, ele ficou louco porque ele está apaixonado por Ofélia. E aí eles vão armar também uma situação para que comprove que é por conta de toda essa paixão que levou Hamlet à loucura. Eu acho que são esses os destaques, né, dessas cenas que eu li agora, a 1 e a 2. E agora eu vou finalizar o ato 3. Com relação aos Três Mosqueteiros, eu li aqui que o rei ele vai ter uma conversa séria com o senhor de Treville, né, porque a gente viu que D'Artagnan, ele se envolveu em mais um duelo, e o duelo tá proibido. Só que D'Artagnan, ele ainda não é mosqueteiro. Então, o rei, ele tava querendo chamar a atenção do senhor Treville porque ele é o capitão dos mosqueteiros, né? E aí, ele vai conseguir provar que a denúncia que fizeram, a pessoa, na verdade, ela está equivocada. Enfim, aí a gente vai ver isso aqui. Uma outra parte que eu destacaria também desse bloco que eu li é que o rei, ele fica sabendo dos feitos
de D'Artagnan, inclusive ele fica muito impressionado porque ele é uma criança, isso a gente também já falou, e ele é repetitivo aqui, com o que ele é capaz de fazer, né? Ainda mais por ser tão jovem, praticamente uma criança. E aí, como forma também de recompensar todos esses feitos e por ele se destacar, o rei dá um punhado de ouro para D'Artagnan. E aí o rei fala o seguinte: como o senhor não tem mais vagas nos mosqueteiros e como, aliás, para entrar nessa corporação estipulamos a exigência de um noviciado, aí pede para que coloque ele na companhia dos guardas do cunhado do senhor Treville, porque viu que o D'Artagnan, ele realmente é muito bom na luta, né? Essa parte que eu li, a gente também vai conhecer um pouco sobre a personalidade de cada um dos 3 mosqueteiros, de Athos, como um é mais calado, o outro é mais misterioso, o outro, a vida dele é um livro aberto, ele gosta muito de falar, e aí vai falar um pouco sobre cada um deles e também sobre o criado de cada um deles, onde eles moram, como que é a casa, e é bem interessante conhecer um pouco mais da personalidade, do caráter de cada um desses personagens, né, dos 3 mosqueteiros que ele mostra aqui. Muito bom, gostei muito dessa parte, né, eu achei bem importante para a construção aqui da história. E o livro também, ele é ilustrado, essa edição ela é excelente. Estou gostando muito. E uma delícia de leitura. Então é isso, vou tentar ler mais um pouquinho agora, tomar meu chá, ler um pouquinho. Não vou conseguir ler direto, né? Eu vou descansar e também amanhã eu tenho compromisso. Mas na parte da tarde eu vou ter esse momento como hoje para poder fazer as minhas leituras e também para compartilhar aqui com vocês. Então é isso. A gente volta com mais atualizações. Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 20 de julho, agora são 6h11 da manhã. Ontem eu não consegui ler, não consegui fazer a atualização aqui do vlog, enfim, porque eu não consegui ler, né? Mas eu comentei que na terça-feira eu sairia para poder resolver alguns assuntos pessoais e a minha intenção era resolver isso somente na parte da manhã e estar de volta cedo, né? Voltar para casa pelo menos para ter a parte da tarde para resolver assuntos aqui do tour literário, né? Para poder trabalhar. Só que eu acabei chegando tarde em casa, além disso, eu passei mal, então estava indisposta, não consegui ler e muito menos atualizar aqui o vlog para vocês. Mas hoje eu acordei cedo, acordei mais disposta e eu vou começar o dia com as minhas leituras que estão em andamento por aqui. Mas hoje eu resolvi me organizar da seguinte maneira: eu vou separar 2 horas para ler cada um desses livros. Então eu agora de manhã vou ler por 2 horas o Jogo da Amarelinha, mas aí eu vou continuar fazendo conforme eu já comentei em takes anteriores, vou ler de 10 em 10 páginas, fazendo pequenos intervalos, porque é uma leitura mais densa, mas de qualquer maneira eu vou ler esse livro aqui por 2 horas, a mesma coisa para os demais, né? Então eu vou pegar Hamlet também para ler, que eu não consegui finalizar, pretendo finalizar hoje. Hoje eu também vou ler o 2º volume de Don Quixote e também vou pegar para ler Os 3 Mosqueteiros. Então essas são as minhas leituras do dia e as leituras que estão em andamento aqui, os próximos vídeos que eu pretendo liberar aqui no canal. Então em algum momento eu vou gravar vídeo sobre esses livros aqui. Bom, então é isso, eu vou começar o dia com o Jogo da Amarelinha, mas antes eu vou tomar um café e ao longo do dia eu vou compartilhando com vocês essas minhas leituras e atualizando aqui o vlog. Então até mais. Bom, agora são 10h05 da manhã, eu comecei a ler esse livro às 7 horas, eu deixei aqui tudo anotado, eu estava na página 254 e eu coloquei no cronômetro e eu li por 1h56, então esse foi o tempo líquido e eu li até a página 304. Eu ainda quero ler esse livro porque eu tenho uma meta, eu quero ler até a página 323, então em outro momento ao longo do dia eu volto para ler esse livro aqui, para bater a meta do dia. Então nesse tempo eu li 50 páginas, só que eu resolvi parar, né, no capítulo 55, na página 304, e iniciar o capítulo 56 num outro momento, porque como está faltando 4 minutos para dar as 2 horas de leitura, eu ia parar no meio do capítulo, e no finalzinho aqui do capítulo 55, eu percebi que a leitura estava ficando cansativa, então para não comprometer a assimilação aqui da história, eu resolvi parar agora, dar um tempo nessa leitura e pegar o outro livro. Então agora eu vou pegar Hamlet para ler, eu estou na página 130, não consegui avançar aqui com a leitura, desde a última atualização aqui do vlog, e agora sim chegou esse momento. Eu acredito que nessas próximas 2 horas eu consiga finalizar a leitura aqui de Hamlet. Acredito que sim. Falando um pouco, né, como que foi a minha experiência aqui com o Jogo da Amarelinha, nesse último bloco de leitura, não foi uma história assim que eu amei, mas algumas partes prenderam minha atenção, algumas partes eu achei interessantes.
interessante. Mas dessa parte que eu li hoje, o que eu mais gostei é que Thalita e o marido dela, Manu, e o Horácio, eles vão assumir a administração de uma clínica psiquiátrica. Só que todos os internos dessa clínica, eles precisam assinar para poder efetivar essa troca de administração. E aí eles fazem muitas reivindicações, essa parte eu achei muito interessante. Tem um que não aceita fazer essa assinatura. Ele fala que não vai assinar porque é uma armadilha. Aí o atual administrador da clínica, ele fala que aquilo não tem nada de armadilha. E aí o interno, né, ele diz o seguinte: eu não assino se Antunes não estiver de acordo. Só que o Antunes, ele tinha acabado de assinar antes dele, né? Pois justamente ele acaba de assinar antes do senhor. E aí vai mostrar a assinatura do Antunes. Aí ele fala, né, que não dá para entender essa assinatura. Essa não é a assinatura dele. Os senhores deram choque elétrico nele para ele assinar. Mataram Antunes. Aí o administrador, né, pede para que busque o Antunes, que na verdade ele não morreu, ele está vivo. E aí o Antunes chega e ele fica emocionado por ele não estar morto, e ele vai lá e assina, fica de acordo e assina. Tem uma outra que fala que se não melhorarem o ambiente social, ela não vai assinar. Reivindicaram também melhorar a alimentação, então eles fazem uma série de reivindicações para poder assinar o papel que permite essa troca de administração. E aí depois que todos assinaram o documento, os três eles assumem a administração e eles começam as atividades. Então aqui na história vai falar um pouco sobre o trabalho deles aqui na clínica, as situações que eles passam. E quando eles começam a trabalhar, eles percebem que eles vão ter que administrar também o necrotério. E essa era uma parte que eles não sabiam que existia na clínica, né? Que existia um necrotério na clínica. Não tinha nada escrito nos documentos. Então só ali no dia a dia é que eles perceberam, né, que alguns internos ficavam muito doentes, eles morriam e eles ficavam no necrotério dessa clínica. E aí eles vão discorrer sobre essa situação dentro da clínica, no dia a dia ali, com os internos. Uma outra parte também que eu achei bem interessante aqui foi sobre o gato calculador. Um gato que sabia fazer conta. Bem engraçado aqui. E aqui também tem um momento que eu achei interessante, que é quando o Oliveira começa a ver a Maga em algumas situações aqui. Ele acaba confundindo a Thalita com a Maga. Ele também tem um momento que ele tá no navio e ele vê a Maga passando, mas na verdade depois ele comenta sobre o que aconteceu com ela. E aí eu não vou falar para ela não dar spoiler. Então é isso, essas foram as partes, né, dessas 50 páginas que eu li. Essa parte da clínica, quando eles assumem a administração da clínica, foi a parte que eu mais gostei, e conhecer um pouco mais dos internos, mas não foi uma parte assim que chamou minha atenção, né, que prendeu tanto assim minha atenção. Bom, então é isso. Agora eu vou pegar Hamlet para ler, depois eu volto para poder comentar com vocês. Bom, pessoal, eu terminei agora a leitura de Hamlet. Eu não levei 2 horas lendo, né? Levei 1h04 por aí, mas consegui finalizar. E para completar as 2 horas de leitura, eu vou finalizar minha meta aqui do Jogo da Amarelinha, que é ler até a página 323. Então, vou aproveitar para poder bater a meta do dia do livro Jogo da Amarelinha. E o vídeo sobre Hamlet, ele vai sair em agosto. Então, como eu já finalizei a leitura, nossa, esse final aqui foi muito emocionante. Não imaginava, né, que fosse acontecer isso, que eu não conhecia o final da história de Hamlet. Mas esse aqui deve ser um dos primeiros vídeos que vai sair no mês de agosto. Então, em breve a gente conversa sobre Hamlet aqui no canal. Agora são 10 horas da noite, voltando para mais uma atualização sobre o que eu li ao longo do dia. Na verdade, no total, eu li por 6 horas. Esse foi o tempo líquido de leituras por aqui. E eu vou mostrar para vocês o que eu consegui ler nesse período. Bom, a princípio eu pensava em organizar 2 horas de leitura para cada um dos livros, né, que eu separei para ler hoje. Mas ao longo do dia eu fui lendo com o objetivo de ler as 6 horas no total. Bom, eu comecei o dia lendo o Jogo da Amarelinha, eu estou aqui olhando as minhas anotações. Eu comecei a leitura na página 252 e li até a página 323. Então, no total, hoje eu li 71 páginas desse livro maravilhoso. Mais do que eu li hoje, como eu comentei com vocês, foi a parte em que os personagens Oliveira, Thalita e o marido dela chamado Manu, eles assumem a administração de uma clínica psiquiátrica. E aqui a gente conhece também
um pouco dos internos dessa clínica e as atividades que eles exercem por lá. Mas realmente eu achei o último capítulo, a parte final aqui, muito impressionante. Eu não esperava que fosse acontecer isso aqui no final do capítulo 56 e realmente foi bem impressionante. Bom, então é isso. Eu estou aproveitando que eu estou de férias para dedicar mais tempo à leitura e por isso eu consegui avançar bem aqui no Jogo da Amarelinha. Eu finalizei também a leitura de Hamlet. Na verdade, esse livro aqui é para o mês de agosto, né? O vídeo referente a esse livro, ele vai sair no mês de agosto. Hoje eu comecei a leitura desse livro na página 130 e li até a página 194. Eu ainda quero ler alguns textos de apoio. Então hoje eu li 64 páginas. E também o final, né? Eu não conhecia o final aqui da história de Hamlet. Também foi bem impressionante. E eu também fiquei muito feliz com essa oportunidade de ler esse clássico da literatura. Então, consegui finalizar um livro, isso eu achei ótimo. Eu também peguei para ler Dom Quixote e eu li do capítulo 25 ao capítulo 31. Então, eu comecei na página 211 e li até a página 278. Bom, então eu li no total 67 páginas. E eu achei muito engraçada a história do titereiro com também um macaco que é vidente, mas na verdade ele é vidente só do passado e do presente, ele não consegue adivinhar o futuro. Eu achei essa parte bem divertida de ler. E aqui a gente vai descobrir se ele é trambiqueiro ou não, né? E essa parte foi muito engraçada. E aí tem um momento também que acontece uma peça e Dom Quixote é uma peça com fantoches, com bonecos, e Dom Quixote fica muito bravo com a história que tá acontecendo ali e acha que todos aqueles bonecos, aqueles fantoches, eles são de verdade e ele acaba invadindo o palco, quebrando tudo e deixando o dono da peça no prejuízo. E aí mais pra frente a gente descobre também quem é o mestre Pedro e o seu macaco. Eu fiquei muito surpresa ao descobrir quem ele é aqui na história. Também li sobre a aventura de Dom Quixote e Sancho Panza com relação a um barco encantado. É um capítulo curto, mas como sempre ele acaba se metendo em confusão. Também li sobre uma bela caçadora que conhece Dom Quixote por conta dos livros que ela lê, né, sobre ele, porque aqui a gente vai ver nesse segundo volume que já tem um livro que foi publicado e faz muito sucesso sobre as histórias e as aventuras de Dom Quixote. Ele já é conhecido aqui. Na verdade, as aventuras de Dom Quixote, como também aparece o Sancho Panza, né, o seu fiel escudeiro. Então, essa bela caçadora, sabendo das histórias de Dom Quixote, como ele é, vai tratar, né, aquela situação como se estivesse nas histórias de cavalaria. Bom, então é isso. Amanhã eu vou continuar a leitura de Dom Quixote e a minha meta é até o capítulo 49. E por fim, eu li também Os Três Mosqueteiros. Esse aqui também é uma leitura de agosto. Estou lendo aos poucos. A meta são 25 páginas por dia. E hoje eu comecei a leitura na página 106 e parei na página 132. Então eu li no total 26 páginas. Vou começar aqui o capítulo 11. A trama se complica. Aqui a gente fica sabendo de uma intriga que está acontecendo na corte. E o marido aqui de uma personagem vai até D'Artagnan para pedir que ele salve a esposa dele. E D'Artagnan, ele tem essa missão. Então aqui a gente vai acompanhar a aventura, né, do momento que ele está salvando essa senhora. E aqui a gente também descobre que essa senhora ela está em apuros, porque o homem ele vai acabar sequestrando ela por conta dessa intriga que existe na corte. Só que esse homem que vai sequestrar essa senhora aqui, a gente vai descobrir quem ele é e que aqui ele vai despertar ainda mais a fúria do D'Artagnan, que já está atrás desse homem desde o começo aqui do livro, porque ele já arrumou uma confusão com ele, mas D'Artagnan não consegue pegar esse homem, ele acaba sumindo, então a gente vai reencontrar ele aqui ao longo dessa história. Eu quero descobrir quem é esse homem, mas D'Artagnan também está atrás dele, agora por dois motivos. Bom, então é isso, pessoal, essas foram as minhas leituras do dia, e nessas 6 horas, né, como eu falei, esse foi o tempo líquido que eu li no decorrer do dia, e no total eu li 228 páginas. Então foi um dia muito produtivo de leitura. Eu quis exatamente aproveitar esse período que eu estou de férias para poder adiantar as minhas leituras.
Olá pessoal, voltando para encerrar esse vlog. Hoje é sexta-feira e eu não consegui ler mais nada desde a última atualização. Na verdade, eu até consegui finalizar um livro que foi O Jogo da Amarelinha. Estou muito feliz porque nessa semana consegui concluir 2 leituras, então isso para mim foi ótimo. E nesses últimos dias eu estava envolvida com pesquisas e também escrevendo roteiros para os próximos vídeos que vão ao ar aqui no canal. Então eu confesso para vocês que eu não consegui pegar mais nada para ler e por isso ficaremos por aqui, mas eu já estou planejando começar o próximo vlog na próxima semana, depois que eu conseguir gravar alguns vídeos aqui pro canal. Então eu pretendo reiniciar um vlog a partir da segunda-feira. Então por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.